os caminhos do ajuste fiscal que tirou o Estado de uma situação de insolvência e o levou à condição de superavitário, de Estado investidor. E uma análise sobre a reforma tributária em curso no Congresso Nacional. Quais são os riscos para a saúde das finanças públicas? Sobre esse e outros assuntos, conversamos essa semana com o secretário de Fazenda do Estado, Rogério Galo. Secretário Rogério Galo, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria que a gente começasse um papo logo, fazendo uma avaliação dos últimos 4 anos, dessa recuperação fiscal do Estado, que foi uma coisa extraordinária, foi muito rápida. E eu queria saber o seguinte: a gente fala, o governador fala muito, você às vezes fala da questão da austeridade, na questão de medidas de contenção de despesas, etc., mas fica muito no genérico. E eu queria que você nos contasse como foi esse processo, principalmente no primeiro ano, que foi um ano dificílimo, e como se chegou a essa condição de, como eu disse na abertura, de ser um Estado superavitário, de ser mais que isso, ser um Estado investidor. Obrigado aí pelo convite, meu amigo Mauro Camargo, participar do seu programa, o Nossa República, e falar de temas importantes aí para as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir. Tenho certeza da qualidade aí da sua condução jornalística e também da importância do tema que a gente vai tratar e, relacionado à sua pergunta, daquilo que toca a todos os mato-grossenses. Nós, de fato, tivemos uma trajetória. Mato Grosso é um estado extraordinário do ponto de vista da resposta a estímulos, né, que nós temos econômicos e, consequentemente, aos resultados na área fiscal, desde que com boas diretrizes. E era exatamente isso que faltava, né, aos governos, para que nós tivéssemos ali uma diretriz fiscal que permitisse o Estado ser hoje, como é, um líder em investimento público. Então, como você mencionou, em 1º de janeiro de 2019, nós tínhamos um Estado com as contas públicas praticamente destroçadas. O Estado devia mais de 4 bilhões de reais, isso em dívida de curto prazo. Quando eu estou falando de dívida de curto prazo, é dívida vencida que tem que ser paga a qualquer momento. Não estou falando de dívida de longo prazo, que você pode eventualmente ali fazer alguma espécie de renegociação. Então, são dívidas com fornecedores, que se você não pagar, ele vai ter problema de fazer os pagamentos para os seus funcionários, e isso gera um efeito muito perverso na economia, sobretudo daqueles setores que dependem muito do setor público. Devíamos para 11 mil fornecedores, estava com salários atrasados, inclusive com 13º naquele momento, em 2018, né, dezembro de 2018 venceu o 13º, em janeiro de 2019 tinham lá uma boa parte ainda do 13º para ser pago do funcionalismo público, sem condição, inclusive, de fazer a reposição geral anual para os servidores públicos, devendo para os poderes, né, os repasses dos duodécimos, devendo para as prefeituras, né, para os municípios, em relação à saúde. Em janeiro de 2019, devia-se mais de 100 milhões de reais para os municípios em repasses da saúde. Também devia para os próprios deputados, quer dizer, que tinham lá as emendas parlamentares para receber e não tinham recurso. Quer dizer, um Estado praticamente à beira do colapso financeiro, se não houvesse ali uma diretriz que colocasse as coisas nos seus devidos eixos. E aí a decisão que foi tomada foi de se colocar, primeiro, a reforma do lado da despesa, que é sempre mais importante, que é cortar as despesas, e nós fizemos isso em janeiro de 2019, aprovamos uma lei de responsabilidade fiscal que permitiu o crescimento da despesa com pessoal, que é a principal despesa que um Estado tem, que um município tem e que a União tem. Política pública, serviço público é feito por pessoas, por servidores públicos, e nós tínhamos um crescimento desordenado dessa despesa, Mauro. Então foi aprovada uma lei inédita no Brasil de responsabilidade fiscal, com conceitos muito específicos e aderentes à realidade de Mato Grosso. Por exemplo, você quer citar casos práticos de como Mato Grosso chegou ao estágio que se encontra 4 anos depois. Até janeiro de 2019,
pela Lei de Responsabilidade Fiscal Federal, né, pela LRF, a Lei Complementar 101 Federal, ela permite que você coloque, por exemplo, o FETAB dentro da receita corrente líquida, que dá margem para o Poder Executivo de até 49% dessa receita para gastar com o pessoal, para gastar com folha de pagamento. Só que o FETAB é uma receita, nós sabemos, que ela não pode custear a folha de pagamento. Ela é uma receita que existe para que você faça investimentos em habitação, né, e também em infraestrutura, sobretudo em infraestrutura rodoviária. Então, veja, olha a distorção que existia aqui em Mato Grosso, que tem um fundo tão relevante que permitia você fazer um gasto com uma receita que você não podia fazer o pagamento. Isso colapsava as receitas de tal modo que impedia que se os investimentos fossem feitos lá pelo fundo, pelo FETAB, e também impedia que os pagamentos da saúde fossem feitos de todas as demais áreas. Havia uma contaminação. Então, o que nós fizemos? Nós aprovamos lá que a receita corrente líquida para efeito de definição de gasto com o pessoal vai excluir essas receitas que não podem pagar a folha. É a mesma coisa quando você recebe um dinheiro aí que passa pela tua conta, é um empréstimo. Alguém está devolvendo um dinheiro que você tem que repassar para uma terceira pessoa que você também tomou aquele empréstimo. Esse dinheiro está na tua conta momentaneamente, porém você não pode pagar a sua funcionária, as despesas da sua casa, porque aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro está vinculado a uma outra dívida, uma outra destinação. Então essa era uma distorção enorme que existia. E isso frustrava, inclusive, os objetivos do FETAB. Quer dizer, por isso, você lembra que havia uma desconfiança em relação ao setor produtivo? Falou, a gente recolhe o FETAB, mas o FETAB não volta porque estava gastando com outras áreas. Então, esse foi um passo fundamental. Nessa medida dessa lei de responsabilidade fiscal estadual, você usou o exemplo do FETAB, mas nós tínhamos e temos ainda outros exemplos, como, por exemplo, as compensações lá por perda da Lei Candir, que eventualmente entravam e eventualmente não entravam, não é isso? Só que... Eu citei um exemplo, que é o exemplo do FETAB, que é um exemplo muito significativo, porque é uma receita recorrente. Ela entra, mas não pode ser gasta com folha de pagamento. Ela existe para investimentos específicos. Então, ela tem que ser excluída da base para você calcular, então, quanto você pode gastar com o pessoal. Mas você citou um exemplo que também foi para a nossa LRF, que você se lembra, era o FEX, né? A compensação das exportações, da Lei Candir, por exemplo. Aquelas compensações que existem e royalties que são pagos quando há leilões, sobretudo do pré-sal, que os estados recebem também uma participação especial nesses leilões que são angariados, recursos que são angariados pela União Federal e ela distribui aos estados. Entra uma vez e não se repete. Quer dizer, você coloca lá, o estado artificialmente aumenta a sua margem em tese para fazer gastos com o pessoal, você aumenta a despesa com o pessoal e a receita desaparece. O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com a educação. Por exemplo, Mauro, em 2019, 95% do Fundeb era gasto, né, das receitas da educação, eram gastas com folha de pagamento. Sobrava 5% para fazer manutenção das escolas. Olha que investimento loucura. Nem pensar, né? Nem pensar. Lembra das escolas de lata? Porque quando você ia fazer a reforma de uma escola, você tinha que tirar as crianças, colocava numa escola de lata, que era chamada escola de um container, né? Por isso falava escola de lata, foi o que a imprensa acabou se apropriando. Mas aí, como não conseguia pagar o empreiteiro, a obra paralisava e as crianças ficavam indefinidamente em uma escola em container. E algumas delas sem ar-condicionado. Aí você imagina, isso aconteceu em Rosário Oeste. É só buscar na história, porque não tinha dinheiro para pagar sequer o empreiteiro que estava reformando a escola, porque o dinheiro todo era gasto com folha de pagamento. Isso não é razoável, isso não constrói boas políticas públicas. E nós atacamos também, além da LRF, é bom dizer, nós revisamos contratos, gastos que estavam desmedidos, em locações de veículos, em combustíveis, em links de internet, enfim, numa grande gama de contratos que nós conseguimos reduzir os gastos em torno de 200 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Em 4 anos são 800 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, nós estamos fazendo 4 hospitais públicos no interior com 600 milhões. Então, isso foi com eficiência no gasto público, cortando despesas que nós pudemos ali identificar que poderiam ser otimizadas. Então, nós atacamos, essa é uma crítica até que a gente faz nesse momento, à reforma tributária, Mauro Camargo. Nós deveríamos estar nesse país discutindo a reforma administrativa, diminuir ali aquilo que é excesso
do Estado brasileiro, para que aí sim nós pudéssemos discutir a reforma tributária. Foi isso que nós fizemos em Mato Grosso. Primeiro nós discutimos o tamanho do Estado, as despesas necessárias, corrigimos o gasto público, né, demos racionalidade ao gasto público, e depois você vai se lembrar, e a gente vai conversar um pouco mais adiante, nós fizemos aí uma reforma do ICMS, a reforma da tributação do Estado, para cortar privilégios fiscais. Mas nós fizemos numa segunda etapa, depois que nós já tínhamos feito o dever de casa, né? Não vamos ao bolso do cidadão sem antes demonstrar que nós estamos cuidando bem do dinheiro público. Galo, eu vou te fazer uma pergunta, e assim, não tem nenhuma intenção de constrangimento, até porque o Pedro Táxi é meu amigo, tenho o maior respeito por ele, eu sei que ele cumpriu uma função. Mas por que razão o Estado chegou, e você tem propriedade para falar disso, chegou naquela situação de quase insolvência lá no final de 2018, com dívida em todas as áreas, não tinha uma única secretaria sem dever alguma coisa para fornecedor, para prestador de serviço. Como é que, o que levou a essa situação? Era um problema de opção política? Foram escolhas políticas, né, de não se fazer os embates necessários no momento oportuno. Os embates que nós fizemos em 2019, Mauro, deveriam ter sido feitos em 2015. Foram feitos com 4 anos de atraso. Tanto do lado da Receita Pública, né, para cortar os benefícios fiscais que foram concedidos de modo ilegal, que foram reconhecidos pelo próprio ex-governador, né, de então, que terminou o mandato em 2014, que reconheceu na sua delação diversas renúncias fiscais ali que foram concedidas ilicitamente, e um modelo de tributação que também estava viciado. Não foi feita essa reforma, foi uma opção política que naquele momento não foi viabilizada. E do ponto de vista da despesa, também se deixou, o governo que terminou em 2014, ele deixou várias bombas, né, relógio, para estourar em 2015, que são aumentos da folha de pagamento para praticamente todo o funcionalismo público. Pra você ter uma ideia, Mauro, a folha saltou de 5 bilhões e alguma coisa em 2014, final de 2014, para quase 10 bilhões em 2015, em 2018, né, nos 4 anos do governo, né, 2015 a 2018, foram 4 bilhões em aumento da folha. Quer dizer, toda a margem que se tinha para fazer investimento, para o Estado fazer uma boa manutenção dos serviços públicos, ela foi dragada para pagamento de folha, com aumentos dados até 2014 de forma inconstitucional. Tanto que em 2019 nós tivemos ali um embate que foi, enfim, injusto por parte do Sintep, né? Estamos falando aqui da educação, do Sindicato da Educação Pública, que entrou em greve em função de uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei, que é aquela lei da dobra, que lá em 2013... o então governador Silval Barbosa deu um aumento em 10 anos de 7,9% ao ano, além da inflação. Quer dizer, imagina, Mauro, você na sua casa, você chegar para os seus funcionários ou na sua empresa e falar, eu vou dobrar o seu salário daqui dos próximos 10 anos aí, contando sem fazer qualquer projeção de receita. Será que eu vou aumentar os meus contratos que sustentam a empresa atualmente, aumentar minha receita de tal modo que vai permitir que eu arque com essa despesa? E nós estamos falando ali de 30 mil professores, mais outros 30 mil, 25 mil aposentados. Então, nós estamos falando de 50 mil pessoas, né? Uma massa salarial muito grande, muito forte. E isso é completamente inconstitucional. E não foi feito um enfrentamento no momento oportuno. O Ministério Público, em 2019, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, foi sufragada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quer dizer, foi julgada procedente, era inconstitucional e interromperam os pagamentos. O Sintep entrou em greve, né? O governador falou, não há o que fazer nesse momento, eu não posso revitalizar essa lei porque não há dinheiro. As crianças estão estudando em escola de lata, eu não tenho dinheiro para pagar sequer o transporte escolar. A alimentação escolar também está em risco. Como que eu vou falar aqui em aumentar o salário? E detalhe, o nosso salário naquela oportunidade, ainda hoje, era o segundo melhor do país, né? Só ficava atrás do Maranhão, salvo engano, em termos de carga horária. Era o segundo melhor do país. E a educação em 23º. Quer dizer, você veja que alocar o recurso exclusivamente numa fonte, numa
no centro de custo, que é pessoal, não melhora a política pública. Você precisa continuar fazendo investimento para melhorar a escola pública, você precisa colocar tecnologia nas escolas, você precisa melhorar a infraestrutura escolar, né? Os prédios públicos precisam ser agradáveis, você precisa colocar ar-condicionado num estado como o nosso, com a temperatura que nós temos aqui em praticamente todo o estado. Quer dizer, você precisa fazer investimento. Isso faz com que a educação melhore. E a gente não tinha a menor condição de fazer. Então, não foram tomadas. Voltando à sua pergunta, foram opções políticas que foram adotadas naquela oportunidade, né, em 2015, contra leis que eram manifestamente inconstitucionais, tanto que foram declaradas inconstitucionais em 2019. E eu estou citando um exemplo, mas é um exemplo, Mauro, que é muito simbólico, porque ele, de fato, fez com que saíssemos em 2014 de uma folha que ocupava em torno de 70% dos recursos da educação para 95% dos recursos da educação em final de 2018 e início de 2019. Quer dizer, alocando todo o recurso da educação numa só fonte e fazendo isso com os 25%. Quer dizer, teria que gastar mais dinheiro ainda da educação, invadindo outras áreas de segurança pública, assistência social, estradas, habitação, saúde, que você tem que prestar para a população. Quer dizer, são escolhas que têm que ser feitas. Você não pode gastar tudo num só setor, porque você tem idosos, por exemplo, que precisam da saúde pública. Você não pode gastar, então, exageradamente na educação, sob pena de você sacrificar uma outra área tão fundamental quanto a dignidade da pessoa humana. Então, o Estado não é só educação, né? O Estado não é só educação. Eu estou citando aqui a educação especificamente porque, de fato, é muito simbólico. Uma lei aprovada para dar aumento real durante 10 anos, sem qualquer estudo que amparasse a projeção de receita, se o Estado iria ou não crescer. E detalhe, 2015 e 2016, você vai se lembrar, foi quando o Brasil teve do desempenho econômico, nós tivemos recessão no Brasil. O PIB decresceu. Nós decrescemos 7% naqueles 2 anos. Quer dizer, nós tivemos ali uma depressão econômica e, consequentemente, uma estagnação das receitas públicas. Então, era um cenário ideal para o caos, né? E as medidas não foram adotadas em 2015. Eu não tenho dúvida que se as medidas tivessem sido adotadas em 2015, o cenário em 2019 não seria de 11 mil fornecedores sem receber, mais de 90 dias sem receber, não seriam a saúde com atrasos, o 13º atrasado, enfim, toda aquela situação que você conhece bem. A própria imprensa, né? Você lembra o final de 2018, início de 2019? Lembra, Mauro? Você foi secretário de comunicação naquela oportunidade e lembra como que a gente estava administrando o passivo, né? Com os órgãos de comunicação do Estado de Mato Grosso e como eles estavam em situação de muita dificuldade com os seus funcionários, enfim, com todo o setor. A velocidade com que as coisas se resolveram, embora quem estivesse lá dentro do governo, o primeiro ano foi realmente uma agonia enorme, mas assim, foi muito rápido, porque já a partir do segundo ano de gestão foi possível colocar as finanças em ordem, o salário dos servidores em ordem, enfim, e logo sobrou dinheiro para investimento. Essa resposta rápida só em cima dos remédios amargos aí, amargos para alguns setores, né, mas foram muito bons para o Estado. Só em cima desses remédios que o senhor citou aí no primeiro bloco? Sim, nosso Estado ele tem uma capacidade extraordinária de responder. Nós temos um nível de atividade econômica surpreendente, é um nível de atividade econômica que empata com Santa Catarina, que tem a mesma dinamicidade econômica. Então, fazendo as alterações corretas, as modificações corretas, o tempo de resposta ele é muito rápido. Então, nós terminamos 2019, você bem lembrou, quitando praticamente uma folha e meia a mais, que foi um 13º de 2019 e o 13º que ficou para trás. Mas nós conseguimos ainda em 2019 com trabalho de recuperação de créditos de outros períodos, que foi o trabalho do CIRA. Se você se recordar bem no finalzinho ali, a gente conseguiu pagar aquele 13º em função de uma receita que entrou, que foi uma receita ainda extraordinária. Eu diria que a virada de chave mesmo, 2019 foi o ano do ajuste,
o ano que a gente mexeu na legislação relacionada à despesa pública, que a gente controlou ali o crescimento desordenado, sobretudo da folha de pagamento, criando racionais para que ela pudesse crescer, associados ao desempenho da receita de modo estrutural, que nós mexemos também lá em julho de 2019 nos benefícios fiscais do ICMS, que nós cortamos ali exageros que existiam só em Mato Grosso. Nós tínhamos um regime aqui de tributação, Mauro, que só existia em Mato Grosso e que gerava, inclusive, distorções que muitas empresas não queriam nem se instalar aqui em Mato Grosso pela insegurança jurídica. Nós cortamos isso, fizemos um novo programa de desenvolvimento industrial muito mais objetivo, muito mais simplificado, aderente a um bom ambiente econômico, sem burocracia, para que as empresas pudessem acessar bons benefícios no portal, sem precisar, na internet, sem precisar ficar entrando com um projeto em secretaria, ficar uma peregrinação de meses, às vezes anos, para conseguir um benefício. Então, isso daí, em 2020, melhorou de modo estrutural a receita pública a tal ponto que nós já conseguimos, em 2020, um nível de investimento, ainda não desejável, mas em 2020 houve uma virada de chave. Tivemos a pandemia, já estávamos em condição, inclusive, de reagir, Mauro, independentemente do governo federal. Se você se recordar, nós somos o primeiro estado, né? O governador, ele fez uma ampliação. Compra de vacina, né? Isso, compra de vacina. Nós não aderimos àquela ideia de fazer tendas, hospitais em tendas, que eram caríssimos. Nós fizemos um hospital em tempo recorde, foi num ritmo chinês, que é o Hospital Metropolitano. Nós colocamos 200 leitos no Metropolitano. E isso precisa ser relembrado. Isso foi com recursos próprios. E detalhe, o que está absolutamente funcional lá hoje. Eu lembro como se fosse, neste minuto, uma reunião que fizemos no comitê de crise do enfrentamento ao coronavírus, né? Uma proposta que chegou para a gente copiar o sistema que estava sendo adotado lá no Pacaembu, no estádio Pacaembu em São Paulo, que era um sistema de tendas, custava em torno de 40 milhões de reais. Com 20 milhões, e detalhe, 40 milhões seria só alocação por um período de 6 meses. Então tirou, a estrutura foi embora, né? Com 20 milhões, metade disso, nós fizemos 200 leitos de modo definitivo em 60 dias, que está funcionando até hoje. Então, o Estado já tinha condição ali de reagir de forma imediata, porque já tinha recursos em caixa, ainda não suficiente para iniciar um ciclo que nós iniciamos com o programa Mais MT, que é o Mais Mato Grosso, né, que é o programa de investimento que foi lançado no final de 2020 para início de 2021. E aí, em 2021, nós já tivemos um investimento de 15% da nossa receita corrente líquida. Quer dizer, nós já investimos praticamente 4 bilhões de reais em 2021. Em 2022, nós fechamos, foi o estado que mais investiu com recursos próprios no Brasil. Não houve recursos de empréstimo, praticamente. Nós tivemos 95% dos recursos de caixa próprio, quer dizer, é do ICMS, que é recolhido do cidadão, é do FETAP. Nós colocamos em investimento quase 20%, 19,70 e alguma coisa, por cento da receita, voltando para o cidadão, em hospitais, em estradas, em reforma de escolas, concluindo aqui o Hospital Central, que tudo dando certo e está dando certo, no ano que vem ele será plenamente inaugurado, já para atender a população mato-grossense, será um hospital de alta complexidade. Então, houve a resposta, porque nós melhoramos de fato, contemos a despesa e, a partir de 2020, uma melhora estrutural da receita pública. Isso fez com que o Mato Grosso sair de patinho feio, que era uma capacidade de pagamento C, entre as piores do Brasil. O Tesouro Nacional avalia, Mauro, entre A, B, C e D. D são os estados quebrados, aqueles que têm uma alta dívida. Aí eu falo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. São estados que, de fato, precisam do apoio da União para que a União não cobre a dívida deles e alongue a dívida. São estados quebrados. A C são estados que, se não adotarem providências, podem quebrar e ir para D. Mato Grosso já era C. Então, nós hoje terminamos 22 já como capacidade de pagamento A, ultrapassando em investimentos e boa gestão fiscal o estado do Espírito Santo, que sempre foi, nos últimos 10 anos, líder em gestão pública, em modelo de gestão fiscal e em modelo também em vários setores como boa gestão pública para executar boas políticas públicas. Porque não basta também ter recurso em caixa, você tem que investir bem, investir com honestidade, com bons projetos, fazer boas contratações e, de fato, fazer com que as melhorias cheguem aí ao cidadão. E é importante que nós vamos perceber que esse ciclo de investimento público ele é absolutamente fundamental.
Para pensar, Mauro, se nós não tivéssemos dinheiro em caixa, o que seria da BR-163? O que seria da BR-163? Nós teríamos aí uma relicitação, nós teríamos 5 anos aí para ter novos investimentos. Como o Estado tem aí 1,5 bilhão em caixa, ele pôde aportar e a gente assumir o controle acionário e fazer investimentos imediatos. É para isso que existe boa gestão fiscal e boa gestão das contas públicas, Mauro. Eu ia falar que essa questão da BR-163 é uma coisa meio fora da curva, porque vai muito além da questão da gestão propriamente dita, né? Vai da coragem de buscar essa solução, de criar, enfim. Mas eu queria falar uma coisa para você. Você falou todas essas questões. Mato Grosso, de fato, campeão de produção de soja, de grãos, de fibra, de carne, etc. E agora campeão também no PIB, né? Como resultado de tudo isso. Porém, apesar disso, nós temos uma dificuldade ainda com relação à distribuição dessa riqueza, né? A gente percebe que, apesar de ter um PIB per capita elevado, ele é numeral, né? Quer dizer, ele não quer dizer que efetivamente as pessoas todas ganhem esse dinheiro, tenham essa participação efetiva no PIB. E aí vem o desafio da agroindustrialização, que é o que gera emprego, é o que gera mais imposto, é o que amplia a capacidade de arrecadação do Estado. Já não está na hora de dar uma acelerada nesse processo, embora, é preciso reconhecer, Mato Grosso vem crescendo muito na agroindústria, sobretudo na produção de etanol de milho, etc. Mas será que não é possível uma política pública, Galo, que possa acelerar esse processo para melhorar essa distribuição de renda que ainda penaliza muito a população mais pobre do Estado, que é a imensa maioria da população, ainda penaliza, ainda tem a tal da fila do ossinho, etc., que ficou famosa. O que é possível fazer, além de todos esses investimentos em infraestrutura que estão sendo realizados nesse momento? Primeiro, é algo que já foi feito, que foi melhorar o ambiente econômico no Estado. A capacidade de atrair novos investimentos, Mauro. Nós fizemos isso quando fizemos a reforma ali da tributação no Estado. O Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso hoje é um exemplo para o Brasil. Até estava conversando com um amigo de Santa Catarina, da Secretaria de Fazenda, ele estava elogiando o programa porque os empresários estavam mencionando que Mato Grosso hoje se transformou num mercado de boas oportunidades e com regras muito simples para acessar os benefícios e os incentivos que existem para o investimento em indústrias. Então, isso sem propina, né? E sem propina, né? Sem propina e detalhe, de modo objetivo. Hoje, de qualquer lugar do mundo, um empresário pode acessar o site da Secretaria de Fazenda ou o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele vai conseguir abrir lá renúncias fiscais, ele vai verificar qual é o produto que ele quer fabricar em Mato Grosso, vai ter lá exatamente qual é o percentual do benefício que ele vai ter, ele vai conseguir no final ali, preenchendo as informações e com um certificado digital, assinar um termo digitalmente e ele já vai conseguir usufruir desse benefício fiscal no primeiro dia útil do segundo mês subsequente. Ele não precisa se relacionar com absolutamente ninguém. Todas as informações que ele colocou ali serão aceitas como verídicas e válidas. Obviamente que, posteriormente, a Secretaria vai fazer uma verificação se estão corretas ou não, mas ele já pode utilizar daquele benefício e trabalhar, e gerar empregos e gerar renda. Então, nós tínhamos 450 indústrias em Mato Grosso no Prodeic, lá em 2018, início de 2019. Nós temos mais de 900 hoje. Já, Mauro, nós aumentamos o nosso PIB industrial aqui no estado. Isso se deve exatamente a essa melhoria da ambiência econômica. E não são só mega projetos, é importante dizer isso. Quando você fala de uma indústria de etanol de milho, nós mais que dobramos a nossa produção. Hoje a gente praticamente já triplicou a nossa produção em relação a 5 anos atrás. Nós estamos produzindo mais de 3,5 bilhões de litros de etanol de milho e temos uma condição de chegar nos próximos 2 anos a 5 bilhões de litros. Quer dizer, quintuplicar em 5 anos aquilo que a gente produzia. E isso está gerando mais de 11 mil empregos já no estado de Mato Grosso, nessa cadeia especificamente aí do etanol de milho.
mas também em outras áreas. Nós estamos gerando muitas oportunidades na cadeia do leite, que a gente melhorou os benefícios fiscais. Antes, o nosso leite produzido aqui em Mato Grosso e envasado aqui no estado, ele não era competitivo com os laticínios de fora, sobretudo de Goiás, né? Piracanjuba, Batavo, enfim, vinham aqui e roubavam o mercado. Com essa reforma que nós fizemos, nós melhoramos, inclusive, o mercado local, para que o nosso produtor pudesse levar ao supermercado um produto com um incentivo que o beneficiasse e mantivesse aquela indústria aberta. E a gente sabe que aí nós temos vocações. Obviamente, no Médio Norte, em algumas regiões da Sul e no Araguaia, a gente tem bolsões ali que atraem a agroindústria em função de eles estarem inseridos ali numa produção agrícola muito robusta. Mas nós temos regiões ainda no estado, como a região Noroeste, a região Oeste, que nós temos que ainda apoiar com investimentos em infraestrutura e melhorar ali, encontrar as vocações. E aí, quando você está falando disso, nós estamos falando da agroindústria também familiar. Nós estamos fazendo um trabalho muito robusto, Mauro, na agricultura familiar. Nós vamos investir agora, nos próximos 3 anos e meio, em torno de 500 milhões de reais na agricultura familiar, que é fortalecer o mercado para o pequeno agricultor. Nós temos em torno aí de 400.000 pessoas vivendo no campo com a pequena agricultura. Nós temos que fixar essas pessoas no campo, sobretudo elas estão concentradas nessas regiões mais pobres, nas regiões mais pobres, onde tem o maior nível de desigualdade, e aí que nós vamos atuar muito fortemente com esse programa para a agricultura familiar. Na Baixada Cuiabana, com o desenvolvimento do turismo, estamos fazendo um investimento muito forte para buscar ali o Parque de Chapada dos Guimarães, para que ele tenha ali equipamentos públicos, além da extraordinária, exuberante beleza natural, mas que existam. Você vai nos Estados Unidos, em qualquer parque, você tem uma boa infraestrutura para receber o turista. É por isso que o turista vai, além de ver as imagens, né, a paisagem, mas ele também tem uma boa infraestrutura para recebê-lo. É isso que a gente quer fazer em Chapada dos Guimarães, e essa é a luta para fazer. Em Nobres, com pavimentação, e a gente recebeu também recentemente lá a Lagoa Azul para fazer a gestão daquele espaço extraordinário, e aí também o nosso Pantanal, com as orlas que estão sendo feitas em Santo Antônio, o projeto lá de Barão de Melgaço, fortalecer a cadeia do turismo aqui e de serviços. E não podemos esquecer que indústria, emprego, só vem com infraestrutura. Vai chegar em Cuiabá, nós não podemos esquecer disso, a ferrovia. A tão sonhada ferrovia. Saindo de Rondonópolis, nós conseguimos uma iniciativa também inédita estadual, autorizar uma ferrovia estadual, que vai ligar Rondonópolis até Lucas do Rio Verde e Rondonópolis a Jucimeira. Jucimeira sai um ramal também para Cuiabá. Então, com a ferrovia chegando aqui, nós vamos poder também escoar a nossa produção industrial de uma forma muito mais competitiva e receber também mercadorias, porque a gente sabe que o frete rodoviário, ele é em torno de 20% a 25% mais caro que o rodoviário, mais caro que o ferroviário. Então, nós vamos receber mercadorias, a gente vai ter até um impacto no custo de vida do cidadão, Mauro. Quando nós tivermos essa ferrovia, os produtos que a gente importa de outros estados aqui, eles podem chegar num custo menor e isso melhorar na prateleira. Então, isso também vai melhorar a renda, né? Vai sobrar mais dinheiro para o cidadão. Então, nós estamos buscando um conjunto de medidas para desenvolver o estado, colocando as vocações regionais, para que também não adianta querer levar uma indústria de etanol de milho para Cáceres. Cáceres não tem milho para que ele possa produzir o etanol. Mas quais são as vocações de Cáceres? Por exemplo, a ZPE. Lá nós temos a ZPE parada há 30 anos. Estamos concluindo a ZPE. Tem um porto que está paralisado as suas operações. Estamos lá em conversa com o Ministério dos Portos para colocar esse porto de pé. Então, e fortalecer o turismo. Então, é isso. Nós estamos enxergando as nossas regiões com as suas peculiaridades, com as suas vocações e fazendo com que elas possam potencializar as suas vocações ao limite, ao máximo. Mas nós temos um estado hoje que atrai pessoas para cá, Mauro. É muito, muito legal a gente ver que o Mato Grosso em 2022 foi o estado que
mais cresceu em população. Nós crescemos 6%. Só 2 estados tiveram crescimento de população. A maioria dos estados perderam população. Mato Grosso, um dos poucos que, aliás, foi o que mais atraiu migrantes para o nosso estado. E isso é o que vai nos fazer continuamente crescer. É atrair capital humano e fazer com que esses empregos sejam cada vez mais qualificados, gerando mais renda e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Antes de eu entrar propriamente na reforma propriamente dita, eu queria só voltar à questão das cadeias produtivas. Eu dei exemplo aqui da cadeia do algodão, da cadeia da carne, que não se desenvolve em Mato Grosso como está acontecendo hoje com o etanol de milho, por exemplo. Né? Que você tem toda uma série, desde o plantio do milho, produção de ração, o próprio etanol, etc. Por que não acontece isso na região de Cáceres, por exemplo, com a carne e com o algodão, que é um dos maiores produtos em termos de volume produzidos aqui em Mato Grosso? Bom, em relação à carne propriamente, nós temos uma grande concentração da indústria frigorífica, né? Nós temos 2 grandes grupos que praticamente dominam hoje o mercado da indústria frigorífica. E Cáceres, eu lembro, e tinha lá de fato um grande frigorífico, foi comprado por um das grandes redes aí. Eu citei Cáceres, viu, Galo, por conta da produção animal, pela característica. A gente estudou muito isso também, Mauro, para incentivar a reabertura da planta frigorífica lá. Só que eles alegam que na mesma região eles têm outras tantas plantas frigoríficas em Lacerda, Mirassol, Quatro Marcos, enfim, que acabam incentivando ali e fazendo a melhor alocação do investimento deles a bater nesses locais, ao invés de montar a planta numa cidade maior como Cáceres. Enfim, é uma questão relacionada mais à estratégia empresarial do que propriamente ali um estímulo do governo. O estímulo existe, há o benefício fiscal, as outras plantas situadas nessas regiões, nós temos mais de 30 plantas frigoríficas em Mato Grosso, mas de fato, isso levou a uma concentração tal e acabou eliminando ali os pequenos e médios frigoríficos. Nós estamos tentando resgatar, inclusive, essa cadeia, né? Inclusive com os marchantes, aqueles que compram bois e abatem os bois e colocam a sua embalagem. Né? Então, isso faz com que a gente consiga ocupar essa capacidade ociosa que existe hoje em pequenos e médios frigoríficos de Mato Grosso. E aí a questão dos costumes da indústria calçadista. E aí a calçadista e tudo mais. Então, em relação propriamente à carne, a gente tem se debatido muito em relação a essa questão da concentração entre grupos econômicos, poucos grupos econômicos, para que essa cadeia se desenvolva. Agora, no algodão, assim como já ocorreu um ciclo econômico na soja, assim como já ocorreu um bom ciclo econômico de fechamento aqui dentro do estado com a verticalização, quer dizer, com o esmagamento da soja, com o esmagamento do milho, a gente já está aqui numa boa industrialização, nós precisamos chegar agora no algodão. Somos o maior produtor nacional, a gente sabe que a cadeia do algodão é uma cadeia longa, né? Ela produz o algodão, depois produz a fibra, da fibra você vai para o tecido, a tecelagem, depois você vai para a tinturaria, e aí você chega na confecção, que aí você gera milhares de empregos. Então nós estamos agora na segunda etapa, eu falei 5 etapas aqui, nós somos campeões em produção. Foi muito importante dizer, viu, o ProAlmat, programa lá de 99, do ex-governador Dante de Oliveira, né, que ao longo dos anos desenvolveu a cultura do algodão aqui em Mato Grosso. Então nós somos já grandes produtores, dominamos a técnica, temos aqui a produção absolutamente em larga escala. O que a gente precisa agora é a etapa da industrialização. Melhoramos o benefício fiscal, Mauro. Nós temos um PRODEIC hoje voltado especificamente para a cadeia do algodão, que dá um bom benefício. Retiramos o FETAB que incide sobre o algodão para aquele algodão que sai do campo, da fazenda e vai para uma indústria de tecidos em Mato Grosso, e isso está gerando já algumas respostas interessantes. Nós já temos aqui na região de Campo Verde, nós já temos 5 indústrias de fibra, e foi inaugurada uma agora em fevereiro, com uma boa capacidade. Nós já estamos conseguindo processar. Ao invés de sair daqui a pluma,
nós já estamos mandando o fio, né? Já é uma agregação de valor aqui, geração de emprego e renda no Estado, muito em decorrência dos nossos benefícios. O que a gente quer fazer é fazer com que essa fibra continue aqui, a partir dela a gente atraia a tecelagem, que seria o segundo momento. E nós estamos trabalhando muito fortemente com os prefeitos dessas cidades que têm uma forte presença da cotonicultura, fazendo roadshow, inclusive, sobretudo lá em Santa Catarina, onde nós temos os principais, o mercado têxtil do Brasil, para trazê-los para cá e dizer, olha, Mato Grosso consegue ser mais competitivo do que Santa Catarina, sobretudo com a logística que a gente já trouxe até Rondonópolis e que de Rondonópolis vai passar do lado. Já começou a obra da ferrovia, vai parar do lado de Campo Verde. Você vai ter um terminal ali para que você consiga, inclusive, escoar a sua produção para São Paulo, que é o maior centro consumidor do Brasil. Então, eu acredito muito que a gente vai entrar agora num ciclo de desenvolvimento industrial do algodão, fazendo com que a gente tenha, de fato, aí, a geração de milhares de empregos. Mas é etapa por etapa. A primeira nós temos que atrair a fiação. Com a fiação vem a tecelagem e depois da tecelagem, com certeza, as confecções. E nas confecções, aí a geração de emprego aqui na Baixada Cuiabana, sobretudo, que é onde a gente tem a maior massa de população e, consequentemente, né, os maiores problemas sociais, que a gente tem a condição de alocar essas pessoas em empregos e gerar renda. Muito bom. Tomara que caminhe bem por aí, porque Mato Grosso merece ter a população, né, ter alternativa de poder prosperar também, não só ficar essa coisa concentrada. Vamos falar um pouquinho de reforma tributária? Eu queria aproveitar a sua deixa lá, o trem vai trazer aquilo que... hoje, a expectativa é que a tributação ocorra no lugar de destino, né? Não mais no lugar de origem dos produtos. Isso significa que Mato Grosso, que tem uma população, embora tenha uma população pequena, ela importa muita coisa, né? A maior parte dos produtos consumidos aqui vem de fora. Significa que isso, em tese, é bom para Mato Grosso. Mas até que ponto a reforma que está lá, sobretudo lá na PL 110, contribui para o desenvolvimento de Mato Grosso ou penaliza o nosso Estado? Esse é um tema muito importante que deve interessar a todos os mato-grossenses, sobretudo aí para o setor produtivo e a classe também dos nossos representantes no Congresso Nacional. O governo já está organizado, nós temos aqui um grupo de estudo que fez uma longa avaliação sobre a PEC 110, que é essa que você mencionou, que, em síntese, só para explicar aqui, o que ela faz? Ela junta os dois impostos ICMS estadual e ISS e cria um IVA estadual, e do outro lado ela junta o IPI, o PIS e COFINS e cria uma contribuição federal. Então, está tratando ali só da tributação do consumo. E qual que é a principal reforma que existe em relação a isso? Hoje o ICMS, uma parte da tributação, ele se dá na produção, quer dizer, na origem, onde o produto é fabricado, vamos dizer assim, e a outra parte da tributação ocorre onde o produto é consumido. Então, nós temos ali tributação na origem e tributação no destino. Com essa reforma, a proposta é que, e se alega, né, que é de grande complexidade, gera guerra fiscal, os estados ficam disputando com benefícios os investimentos públicos, e isso aí gera muitas distorções. Numa parte é verdade, mas na outra, com relação à atratividade, hoje, a gente atrai indústrias aqui porque a gente dá benefício nessa parte que fica com o estado de Mato Grosso. Lembra que eu mencionei que o ICMS ele tem uma parte que incide na produção e a outra lá no consumo. Então, essa capacidade de oferecer benefício também vai desaparecer. Ela desaparece. Então, hoje, por exemplo, o etanol que é produzido aqui em Mato Grosso, quando a gente manda 1 litro de etanol para São Paulo, a gente pode tributar em até 12% para São Paulo. Só que a gente reduz essa tributação, no caso, hoje está em torno de 4% a tributação, então fica um espaço de 8% que isso daí acaba viabilizando o investimento feito
pela iniciativa privada. Por quê? Ele coloca na nota fiscal 12%, mas paga 4% para Mato Grosso. E lá em São Paulo, quando ele for fazer a venda, lá o posto de gasolina for fazer a venda daquele etanol para o consumidor final, daquilo que ele for pagar, ele vai abater 12%, como se tivesse sido recolhido totalmente os 12% aqui para o estado de Mato Grosso. Então, leva um benefício fiscal que faz com que se torne muito atrativo investir nos estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. O que acontece? Com a eliminação dessa tributação na origem e tributar apenas no destino, esses 12% que a gente dá benefício, que é tributado por Mato Grosso, no exemplo que eu citei, ele desaparece. Então a tributação vai ficar, já está se falando aí de uma alíquota de 25%, vai ficar 25% exclusivamente sobre aquele litro de etanol para o estado de São Paulo. Então aquele benefício que a empresa tinha aqui no Mato Grosso, ele é eliminado. E aí eu pergunto, o que nós vamos colocar no lugar? Esse modelo de desenvolvimento nos trouxe até aqui. Ele permitiu que Mato Grosso fosse líder em produção de óleo de soja refinado, que é o comestível, né, na planta ali de Primavera do Leste, nos trouxe a ser líder de produção de etanol, líder na produção frigorífica, né, e está permitindo que Mato Grosso explore outras cadeias, por exemplo, na suinocultura. Nós éramos grandes produtores de suínos, mas hoje nós temos 2 grandes frigoríficos de suínos que produz presunto, já produz embutidos aqui, carne processada, gerando muita agregação de valor. Nós temos, por exemplo, o frigorífico, não sei se todos sabem, mas aqui na Várzea Grande, um dos frigoríficos ali, produz, eu vou fazer aqui uma propaganda, mas o hambúrguer do quarteirão do McDonald's, no mundo inteiro é produzido em Mato Grosso. Em Mato Grosso. Sai tudo aqui da Várzea Grande. Pode falar o nome da empresa. Tem problema não. Então, é produzido aqui em Mato Grosso. A pergunta que eu faço é, como é que ficaria? E tem incentivo fiscal nessa operação, né? Então, assim, nós somos líderes ali, atraímos essas empresas aqui para o Estado, muito em vocação, óbvio, por conta da nossa vocação, porque os insumos estão aqui, mas em alguma medida também, Mauro, porque tem benefício fiscal. Os benefícios fiscais, eles desaparecem. Aí fala lá que vai ter um fundo de desenvolvimento regional. Quer dizer, ao invés de eu dar um benefício tributário... Nossa experiência com os fundos e com compensações é muito ruim, né? Ruim. A gente sabe que a Lei Candir nos legou uma baita de uma confusão, uma disputa dos estados com a União no Supremo Tribunal Federal de décadas. Então, quer dizer, qual que é o desenho desse Fundo de Desenvolvimento Regional? Mato Grosso receberia dinheiro aqui para poder repassar para essas empresas para que elas continuam em tese competitivas. Como é que isso vai se dar? Então não tem muito detalhamento do que vai entrar no lugar para os estados se manterem competitivos. Uma pergunta, cara. Mato Grosso tem condições políticas, eu estou falando, porque é um estado com uma representação pequena, se comparado com outros estados, como é o caso de São Paulo. E aí, politicamente, nós temos condições de brecar essa situação ou criar um mecanismo. Não, a nossa proposta é assim, Mauro, a reforma tributária, ela tem que acontecer, né? Nós defendemos a reforma tributária, mas qual reforma tributária, né? E em que termos essa reforma tributária ela vai acontecer? Você está dizendo aí da questão da representação. Nós temos 8 deputados, São Paulo tem mais de 70. Na Câmara Federal, a distribuição é de acordo com a população, né? Mas no Senado nós temos condição, porque lá nós temos paridade de armas. Nós temos 3 senadores, assim como São Paulo, que é o estado mais forte da federação, mais rico e com a maior população. Então, quer dizer, a discussão ela está neste momento na Câmara Federal, mas nós estamos trabalhando muito organizadamente com a nossa bancada da Câmara, mas também preparando o debate para o Senado, porque é no Senado que é a casa da federação, é onde nós vamos corrigir eventuais distorções que vierem do texto, né, da Câmara, mas é também onde a gente vai colocar ali salvaguardas. Nós temos 2 grandes aspectos. Um é a nossa competitividade. O que vai entrar no lugar dos benefícios fiscais caso eles desapareçam? Quais são os mecanismos que podem existir? É um fundo em que vai ser colocado recursos que venham diretamente do tributo, e esse fundo não vai passar pelo orçamento do governo federal e vai ser repassado diretamente para os estados por uma autarquia administrada pelos estados? Pode ser uma alternativa. Então nós estamos discutindo. E o dinheiro, quanto será?
falam-se em 45 bi. Sabe quanto tem de renúncia fiscal nesses estados todos no Brasil hoje, só do ICMS? Por baixo, nós fizemos uma conta, 90 bi. Então, quer dizer, nós estamos falando de um subfinanciamento do desenvolvimento regional. Então, quer dizer, já está falando pela metade. Então, isso nós temos que corrigir, temos que endereçar isso de forma muito clara e muito objetiva. O outro aspecto nós somos um estado produtor, então boa parte daquilo que a gente arrecada é daquilo que a gente vende para outros estados. Como eu falei do etanol, a gente vende ali 2,5 bilhões de litros para outros estados, e nós ficamos com 4% de tudo que é vendido, né? Desaparecendo isso, nós vamos perder receita. O Mato Grosso é um dos estados que mais perde arrecadação. Como que a gente vai repor essa arrecadação? Se diz lá que vai repor por 20 anos pela inflação. Mauro, Mato Grosso cresce num ritmo chinês. Vai estagnar o ritmo chinês. O crescimento da nossa arrecadação do ICMS, ele cresce em termos reais mais de 5% da inflação, do que a variação da inflação. Nós temos um ganho real de receita. E é isso que nos permite investir. No ano passado, quase 20%. Então, quer dizer, vai retirar a nossa capacidade de investimento? Nós não podemos aceitar isso. Então, quer dizer, tanto em relação à competitividade, como em relação à reposição da receita, Mato Grosso não pode pagar essa transição sozinho, com Mato Grosso do Sul, com alguns estados que perdem, em detrimento de outros que ganham. Então, não pode ser uma disputa em que a gente vai para um modelo, o IVA está em 170 países e ele sempre é tributado no destino. Ok, a gente entende que a literatura fala isso, mas eu preciso pagar esse preço sozinho? Eu não posso, durante esses 20 anos aí, ter uma participação maior do que simplesmente a variação da inflação? Um estado que tem que ainda asfaltar mais de 20 mil quilômetros de estradas. O governador vai para uma missão agora no Nebraska e em Iowa, que são os dois maiores produtores de grãos, né, dos Estados Unidos. A hora que você estiver aí, logo em seguida, eu faço um convite a todos. Entre no Google Earth, vai lá, bota Nebraska, aí você vai aproximar a imagem o máximo que você puder e olha na zona rural. Pega a cidade e vai andando com o mouse para a zona rural. Você vai ver a infraestrutura que esses caras têm. Eles têm asfalto na zona rural, Mauro. Entende? Para eles fazerem o escoamento e serem competitivos. Eles são todos os quadradinhos lá onde estão as propriedades rurais e tem pavimentação asfáltica em todos esses locais. Quer dizer, Mato Grosso nós temos só as nossas principais rodovias pavimentadas e ainda em qualidade discutível. A gente está até pegando aí um 63 para poder resolver o problema. Quer dizer, como é que a gente vai endereçar tudo isso se não tiver recursos, se nos colocar o crescimento por 20 anos só naquilo que a inflação variar? Não dá, não dá. Esse debate precisa ser dito, vamos gritar, até todos ouvirem de que Mato Grosso não pode pagar essa conta sozinho. Quer fazer uma transição, mas que esses recursos continuem aqui no Estado de acordo com aquilo que a gente produz. E aí, consequentemente, ao longo do tempo, o que se promete, Mauro, é o seguinte: com isso, nós vamos ter mais crescimento econômico no Brasil, porque a gente vai ter uma regra mais simples, mais fácil, tributária, e o investimento internacional terá coragem de vir para cá. Porque a empresa que é americana e investe na Índia... Vir para cá onde, né? Vai vir para cá onde? O fortalecimento da indústria nos locais que já foram industrializados e são industrializados, quer dizer, não tem uma migração das indústrias, isso não é razoável. Como é que ficam os empregos que estão gerados aqui? Como é que ficam os planos de negócio? São muitas discussões que a gente está fazendo com o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária vinculado ao Ministério da Fazenda. Inclusive, no dia 9, eu tenho um dia inteiro, junto com os demais secretários de Fazenda, uma reunião lá em Brasília com o Bernardo Api. Eu vou expor essas duas preocupações centrais, né, com a nossa competitividade e com o nosso caixa do governo, porque nós vamos perder muita arrecadação. E também na quarta-feira, no dia 10, nós vamos ter uma reunião lá na Câmara Federal, numa comissão de desenvolvimento regional que o deputado Fábio Garcia convocou. Então, a primeira região a ser ouvida é a região do Centro-Oeste, e eu estarei lá representando Mato Grosso, mas os outros secretários também estarão. Nós vamos falar sobre desenvolvimento regional, porque nós não podemos ser omissos, e nós não seremos omissos, Mauro. Ninguém vai dizer, se essa reforma passar do jeito que está lá, que não foram avisados de que ela seria prejudicial a Mato Grosso. Nós vamos deixar claro isso. Aí, óbvio, aí é uma vontade do Congresso Nacional, soberana, e aí tem que a maioria vence. Mas nós vamos articular, trabalhar para que a reforma seja aprovada,
mas sem a destruição de empregos aqui no Estado e sem a destruição da capacidade do Estado fazer os investimentos que o cidadão espera. Querido Rogério Galo, meu amigo, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Foi extremamente esclarecedora a sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente o tempo acabou. Eu queria continuar aqui por mais umas 2 horas, pelo menos, porque aí a gente poderia aprofundar mais. Mas eu espero que a gente tenha ainda esse ano uma nova oportunidade, sobretudo sobre esse assunto da reforma tributária, que eu acho que é fundamental para que Mato Grosso continue nessa linha de ascensão aí, de crescimento, de desenvolvimento, que é tão importante não é só para o Estado, não, é para o Brasil todo. Mato Grosso tem muito ainda o que contribuir com a economia brasileira, né? Não só sob o ponto de vista das exportações, mas do próprio crescimento interno. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e espero contar com você numa próxima oportunidade. Sem dúvida, Mauro. Eu que agradeço aqui esse bate-papo, gostei bastante da participação, da nossa interação aqui. Os temas são, de fato, muito relevantes, são temas densos, né? Complexos, mas de que a gente tem que falar de uma forma simples para que todos compreendam e entendam também a repercussão disso na vida de todos nós que vivemos aqui em Mato Grosso. Então foi uma honra, um prazer, muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição, inclusive para voltar no menor tempo possível aí, porque a gente vai ter bastante novidade ao longo dos próximos meses, sobretudo em relação à reforma tributária. Fica assim combinado então, Galo. Grande abraço, nossa República vai ficando por aqui, até a próxima semana. Abraço a todos.